Você já ouviu falar sobre o São Lúcifer? É isso mesmo, São Lúcifer. Essa aí é uma capela dele, olha só a representação deste santo católico, São Lúcifer. Mas Lúcifer não é o nome do diabo, do demônio, aquele que caiu do céu. Não, mentiram para você. Eu vou te explicar tudo nesse episódio aqui. Então já se inscreve, deixa o seu like e bora lá. Fala aí, ô bando de pecadores! Hoje eu tô aqui para aliviar a sua consciência. Você que tem medo do Lúcifer, a partir desse vídeo aqui acabou. E na verdade você vai entender que você precisa ter medo daqueles que inventaram que Lúcifer é o tal do demônio que quer te matar, destruir, essa coisa toda, tá bom? Então primeiro eu vou te contar sobre o tal do São Lúcifer, que você vai conhecer ele agora. O nosso queridíssimo Lúcifer, que depois virou santo, era um bispo da Sardenha do século IV. Ele atuou durante o reinado ali do Constâncio II, o filho do Constantino. Sabe o Constantino? O primeiro imperador romano que se converteu ao cristianismo? Pois é, o filho dele estava reinando quando o tal do Lúcifer era um bispo, e ele era um bispo daqueles presentes, viu? Inclusive ele participou de vários dos concílios que nós conhecemos. Com certeza o concílio de Milão ele estava presente. Inclusive nesse concílio ele ficou muito conhecido pela sua posição radical contra o arianismo. Aparentemente Lúcifer era contra pessoas como eu e você que somos de Áries, né? Pessoas queridas, amadas, mas muito mal compreendidas. Nada a ver com isso não, tá? Nem existia Cavaleiro do Zodíaco naquela época, relaxa. O arianismo era uma corrente teológica que defendia que Jesus não era Deus. Lembrando que nós estamos falando ali do começo do Império Romano, fazendo uma transição de um politeísmo para o cristianismo. Então havia muitas discussões, concílios e a construção de uma teologia que dá base para a teologia que você aprendeu. E o que esse São Lúcifer tem a ver com o tal do Lúcifer lá que caiu? Nada a ver mesmo. Eu só te trouxe esse exemplo aqui para você ver que pelo menos até o século IV, Lúcifer não tinha nada a ver com Satanás, com o diabo. Inclusive era um nome belíssimo que era dado a pessoas interessantes. Por exemplo, na Bíblia, a Vulgata Latina, esse nome Lúcifer, ele aparece 5 vezes. Só no livro de Jó ele aparece 2 vezes e não tem nada a ver com o tal Satanás do livro de Jó, hein? Lúcifer aparece em Jó no capítulo 11, falando sobre o amanhecer, e depois lá no capítulo 38, falando exatamente de uma constelação de estrelas. Depois no Salmo 109, ele fala também sobre o amanhecer, mas o amanhecer da juventude. E em 2 Pedro, em Apocalipse, no Novo Testamento, também aparece Lúcifer, aí referindo-se à estrela da manhã, a estrela da alvorada. Inclusive Jesus foi chamado de Lúcifer. Então desses 5 textos aqui que aparece Lúcifer na Vulgata, que já é a tradução, né, para o latim, perceba que não tem absolutamente nada a ver com nenhuma pessoa, nenhum ser, muito menos um anjo caído. Mas da onde veio essa ideia? Aí nós temos que analisar o outro texto da Vulgata, que também aparece a palavra Lúcifer, que está aqui em Isaías 14:12. Como você caiu do céu, ó estrela da manhã, Lúcifer, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Com este texto aqui e mais um texto de Jeremias, a teologia criou a gênesis do Satanás. Como iniciou o diabo? Ele era um ser de luz, ele era um anjo feito pelo próprio Deus, e esse anjo se rebelou contra Deus. Está mais parecido com Game of Thrones do que realmente evangelho. Esse ser se rebelou, e não apenas esse ser se rebelou contra o próprio Criador que o criou, mas fez com que 1/3 dos anjos se rebelasse também e fosse atirado, espadada, e pena voando para todo lado. Gritaria, e anjo e Deus puto. Infelizmente, pessoas ainda hoje, pessoas que fizeram faculdade, mestrado e doutorado, acreditam nessa merda. Por causa desse texto aqui de Isaías.
Então eu vou te explicar esse texto aqui. E primeiro, eu vou te explicar o nome Lúcifer, porque Lúcifer aparece na Vulgata Latina. Obviamente não foi escrito Lúcifer. Lúcifer é uma palavra latina, que significa o portador da luz. Lux, fer. Lux, luz. Fer, aquele que carrega, aquele que porta. Lúcifer, então, é a tradução latina para a palavra Hillel, que é o que aparece no texto original. Hillel. Hillel era o nome dado à estrela da manhã. É como se fosse um apelido que aquele povo hebreu antigo, que não tinha ciência, não tinha telescópio, não sabia o que era o que, quando via a primeira estrela que nascia essa estrela um pouquinho antes do Sol, aliás, ainda nasce, né? Nada mudou. Quando aquela estrela nascia, logo após o nascimento dela, o Sol chegava. Por isso, aquela estrela era chamada de Hillel, aquela que traz a luz. Lúcifer, o portador da luz. Hoje nós sabemos que, na verdade, essa estrela é o planeta Vênus. Sim, se você olhar no céu de manhãzinha, você vai ver ele. É que você também acha que é só uma estrela. Então, o planeta Vênus, que para eles apenas era uma estrela, era chamado de Hillel, aquele que traz a luz. E na Vulgata Latina foi traduzido como Lúcifer. E o que é que isso tem a ver com Satanás? Nada. Pois é, nada. Não tem nada a ver. Eis a questão. Não tem nada a ver. Alguém um dia disse que tinha a ver e colou. A questão é que em algum momento, já dentro do Império Romano, na construção dessa teologia que precisava gerar medo e domínio, os romanos ali pegaram uma tradução ou até uma interpretação do livro de Enoque. Se você quiser que eu traga aqui um vídeo sobre o livro de Enoque, que é considerado um livro apócrifo, né? Eu posso trazer, e aí você vai entender como alguns bispos católicos interpretaram esse texto de Isaías à luz da interpretação do livro de Enoque. Ou seja, para começar, para você que não considera Enoque um livro inspirado, né? Você diz que a Bíblia é inerrante, inspirada, mas você está fazendo uma tradução a partir de um livro que você mesmo não considera inspirado. Percebe a incoerência? É nesse livro de Enoque que fala dos tais nefilins e tem uma trama envolvendo mulher transando com um anjo, uma coisa perturbadora. Mas é com essa mística, esse conto mítico que as pessoas interpretaram que Isaías estava falando dessa mesma questão de Enoque. A questão é que Isaías está falando do rei da Babilônia. É só você ler o texto. No dia que o Senhor lhe der descanso do sofrimento, da escravidão que sobre você foi imposta. Olha só, o profeta falando sobre o exílio babilônico, quando o povo de Israel foi levado escravo e cativo para a Babilônia. O dia que isso acabar, assim você zombará do rei da Babilônia. 2 pontos. Quando o sofrimento acabar, povo, quando esse exílio passar, nós zombaremos desse rei maldito que fez isso com a gente. E aí esse cântico cheio de sátira, zombando de um rei que cairia e caiu, começa a descrever de forma irônica a grandeza daquele rei e como aquele rei cairia, como aquele império um dia cairia. E o cântico começa a falar, olha, esse rei era magnífico, esse rei era enorme. E aí vem a profecia da queda desse rei nessa poesia. E a profecia diz o seguinte, como você caiu do céu, ó estrela da manhã, ó Hillel, ó Lúcifer. Como foi atirado à terra você que derrubava as nações, você que estava conquistando todo mundo. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas. Subirei mais alto que as nuvens, serei como o Altíssimo. É uma sátira, um cântico pós-guerra, um cântico de vitória, debochando do rei da Babilônia. E para falar da grandeza desse rei, eles usam um apelido, um adjetivo, dizendo você era como Hillel, você trazia a luz, você portava a luz. Se você continua a leitura do texto completo, fica cada vez mais claro que está falando ali de uma profecia contra o rei da Babilônia, o rei
Nabucodonosor. Depois, dentro do Império Romano, na construção daquela teologia para gerar domínio e medo, quando eles criaram a figura do diabo, criaram a figura do Satanás, eles necessitavam dar uma gênese para essa história, né? Eles precisavam contar da onde veio esse tal demônio que quer te devorar. E esse texto, completamente fora de contexto, coube muito bem para essa interpretação. Então, olha só, não existe Lúcifer, tá bom? Se existe, foram pessoas que tiveram esse nome, inclusive o São Lúcifer. Não houve rebelião no céu, não. Que tipo de Deus você está acreditando? Tá de brincadeira? Tá parecendo mais um Olímpio, onde deuses brigam entre si pelo amor de Deus. Bom senso e coerência é a base de qualquer teologia, de qualquer fé, tá bom? Desconfie das informações que te passam aí sem a menor base, tá? Tem um pouco mais de inteligência. A nossa fé não precisa ser burra, beleza? E que o Espírito de Jesus Cristo revolucionário inspire a sua caminhada. Tamo junto, deixa o like e se inscreve e que Deus abençoe.